Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, o pastor Roberto Medrade. Gostaria neste momento de contar um testemunho da parte de Deus, o qual o Senhor me concedeu uma grande bênção, uma grande conquista, né, irmãos, que estávamos na luta para tirar a CNH, a minha primeira habilitação. Não foi fácil, mas Jesus nos deu esta bênção, esta vitória. Meus irmãos, há quase um ano atrás, eu procurei a autoescola para poder iniciar, o processo de aulas, para poder tirar minha habilitação. Então eu procurei a primeira autoescola para ver como seria o procedimento para poder dar entrada e para tirar a habilitação. E eles me explicaram lá que como teria que fazer, teria que participar de aulas presencial, e estas aulas presencial era feito dentro de uma sala, onde eles iriam colocar vídeos para estar assistindo. Então aquilo me trouxe uma grande preocupação. Por quê? A gente sabe que nós, servos de Deus que vivemos e obedecemos a sã doutrina do Senhor Jesus, nós não podemos ver vídeos, né? Então eis aí o motivo da minha preocupação, porque um dos procedimentos para poder tirar a habilitação teria que assistir às aulas presencial, onde eles teriam que estar exibindo vídeos para a gente estar assistindo. E eu procurei me informar com eles se não teria outra forma que não fosse assistir vídeo. E eles falaram, olha, você vai receber na sua casa vídeos pelo WhatsApp para você estar vendo, né? Todos os alunos vão também estar fazendo isso ao mesmo tempo, recebendo esta notificação, um link que nós estaremos mandando, e vocês vão poder estar acompanhando isso em casa, né? Através do WhatsApp. Ora, irmãos, aquilo me deixou preocupado mais ainda, né? Então eu falei com eles que eu não assistia vídeo, né? Eu não assistia vídeo, não tinha um WhatsApp. Então a moça falou que isso seria impossível, né? Eu ter que fazer esse processo para poder tirar a habilitação. Tinha que passar por isso, assistir videoaula, e ela ainda quis expor pensamentos e opinião dela, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Assistir um vídeo é por uma necessidade, usar o WhatsApp. Então, por ela não ser crente, por ser uma ímpia, né, irmãos, eu não quis também entrar em questão. Eu simplesmente saí de lá, né? Falei que iria ver direitinho como eu poderia fazer. Eu vim para casa. Quando cheguei em casa, eu entrei em contato com o pastor Eduardo, conversei com ele a respeito do assunto, e aí o nosso pastor presidente me orientou, me deu algumas orientações, muito importante, por sinal, muito importante. Eu acatei as orientações do nosso pastor presidente. Então, meus irmãos, eu procurei uma outra autoescola aqui na cidade, porque tem duas autoescolas aqui na minha cidade. Eu procurei a segunda autoescola e cheguei lá, eu fui recebido muito bem, né? Conversei com o pessoal, a moça que me atendeu lá, e ela falou exatamente como seria o procedimento para poder iniciar as aulas, né? Que não seria muito diferente da outra lá, porém, ela me deu alternativa, né, irmãos? Eu tive alternativa, porque assim ela me deu alternativa para me fazer. Ela disse que eu poderia fazer em casa. Eu compraria uma cartilhazinha que eles tinham na autoescola, eu estudaria em casa e aí estaria fazendo. E aí no dia do simulado, né, que eu fosse fazer lá no Detran, as perguntas contidas no texto, estava tudo ali. Não era muito diferente, então eu só tinha que estudar ali. Mas se eu quisesse comparecer na autoescola no horário lá específico que eles me deram para poder receber algumas aulas, eu poderia comparecer, mas tudo bem. Eu sabendo que envolvia vídeos no meio, eu não fui. Então eu vim para casa, eu comprei a cartilhazinha, dei início, tudo, e comecei a estudar, fui estudando e fui dar uma pesquisada na Play Store, né, irmão? Encontrei alguns aplicativos de simulado, né, sobre trânsito, essas coisas. Eu estudei bastante, né, e quando foi marcado para mim comparecer
no psicotécnico, né, irmãos? Para poder fazer o psicotécnico, visão e testes psicológicos. E eu, graças a Deus, passei, né? Eu passei logo de primeira, eu pensei, fiquei muito preocupado na hora, mas eu passei, graças a Deus, né? Depois eu fui fazer a legislação na cidade de Abaetetuba, aqui próximo da minha cidade, porém não muito próximo, umas 3 horas de viagem. Cheguei lá para fazer lá a legislação, graças a Deus passei também na legislação, né? Ainda cheguei a fazer ainda 25 pontos, né? O que não me reprovaria de forma alguma, mas graças a Deus o Senhor me ajudou e eu consegui. Então, após fazer a legislação, a autoescola marcou as aulas de carros, moto, e eu fui fazer, né, irmãos? Fui fazer, graças a Deus me sobressaí muito bem, só que quando foi para poder iniciar as provas de trânsito no Detran, aí houve muitas complicações, viu, irmãos? Muitas complicações na prova de trânsito no Detran, porque eu fui reprovado 4 vezes consecutivo, achando que não ia conseguir, viu, irmãos? Alguns irmãos, pastores, me ajudando em oração, com o pastor Geraldo, o evangelista José de Souza, sempre orando por mim. Eu agradeço muito os nossos irmãos por ter orado por mim, me ajudado em oração. O nosso pastor presidente, que sempre tem nos dado apoio e orado por nós, e assim, né, irmãos, uma certa feita, já depois que eu fui reprovado pela 4ª vez, e orando para que Deus viesse me dar essa bênção, né, irmãos? Uma certa feita, eu tive um sonho, uns 40 dias atrás, mais ou menos, eu tive um sonho, onde o pastor Eduardo aparecia num sonho e dizia para mim, me perguntava, né, como é que estava a questão lá da minha habilitação, para tirar a habilitação, como é que estava sendo? Eu falei, pastor, já fui reprovado 4 vezes, pastor, 4 vezes fui reprovado. Aí então o pastor Eduardo chegava para mim e dizia, vamos lá, pastor, agora eu vou com o senhor lá, eu vou junto com o senhor lá, eu vou conversar com o pessoal lá, vamos lá, monta aqui. Então o pastor Eduardo, ele estava numa bicicleta, irmãos. Interessante, eu nunca tinha visto uma bicicleta daquela, aonde a garupa dela não era atrás, a garupa dela era do lado do pastor Eduardo. E eu montei na garupa daquela bicicleta que era do lado, logo do lado do pastor Eduardo. E assim o pastor Eduardo ia pedalando, ia me levando. E eu ia chegando assim numa rua onde até via meu irmão passando, né, do outro lado da rua. Eu apresentava o pastor Eduardo para ele, pastor, é meu irmão aquele ali. Então, o pastor Eduardo continuava pedalando, veio um caminhão grande de lá para cá, e o pastor Eduardo, ele colocava beirando o meio-fio, sabe, irmão, um lugar muito perigoso, mas aí devagarzinho passamos ali, e ali eu me despertei daquele sonho, e aí entendi, irmão, que Jesus estava trabalhando, estava me dando a causa ali. Entendi que a pessoa do pastor Eduardo ali estava representando o próprio Senhor, o próprio Jesus. Não dizendo, meus irmãos, que das outras vezes o Senhor não estava comigo, estava sim. Mas a questão que eu considero isto, todas as reprovações, como uma prova permissiva de Deus. Deus permitiu, né? Mas já para a 5ª vez, aonde o pastor Eduardo apareceu dizendo, vamos lá que eu vou com você agora, eu vou conversar com esse pessoal lá agora. E então assim, Deus estava ali determinado a resolver essa questão de uma vez por toda. E quando foi agora dia 20 de setembro de 2025, num sábado, a banca itinerante do Detran veio aqui para minha cidade. Eles vieram para minha cidade, onde o número de alunos que iria fazer a prova de trânsito, tanto de carro quanto de moto, ou mudar de categoria, era um número muito grande de pessoas. E ali, meus irmãos, eu vi que era minha oportunidade, né? E graças a Deus eu passei na prova de trânsito, na de moto eu passei logo da primeira vez que eu fiz, eu já passei logo. Agora na de carro ficou ali enganchado, sabe, irmãos? Mas graças a Deus fui aprovado, primeiramente creio pelo Senhor, porque primeiramente Deus aprova, né, irmãos? Depois os homens vão só confirmar aquilo
que Deus já fez, que Deus já aprovou. Então deu tudo certo, estou aqui glorificando a Deus, estou aqui testemunhando, do que Deus fez na minha vida e sou grato a Deus, porque eu almejava isso já havia tempo e Jesus nos proporcionou esta bênção e eu louvo a Deus por isso. Agradeço todos que oraram por mim, que intercederam a Deus pela minha fraca pessoa. Deus abençoe os meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.